35 anos de caminhada e que a gente tem acompanhado, né, essa caminhada, esse desbravar, né, esses desafios que a instituição sempre enfrenta, né? Então nós vamos vendo que é preciso que a gente reflita, né, como participante dessa instituição, como trabalhadores, como frequentadores da instituição, como crianças, jovens, adultos, idosos, enfim, que venham a esse trabalho, né? Que venham a este momento aqui buscar essa situação de harmonia, de paz. E nós escolhemos um tema importante para refletirmos esta noite, porque é um tema que é extremamente desafiante, que é sobre a família, a responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Porque a família não se forma ao acaso, né? Nós todos sabemos, nós espíritas sabemos, o quanto aquele grupo familiar, a menor célula da sociedade, o quanto ela é importante para a espiritualidade, o quanto ela é importante para a evolução do planeta, né? Para a nossa caminhada que nós estamos fazendo para esse mundo de regeneração. Mas o lar é a célula básica, a família é a instituição mais importante que existe no planeta. E nós muitas vezes negligenciamos, né, o nosso lar, a nossa família, não damos o valor importante que este espaço, que reúne esses espíritos na consanguinidade, ou no afeto, ou no coração, a importância que esse espaço tem. O nosso lar é um lugar extraordinário no mundo. Ali, dentro daquelas quatro paredes, com aquelas pessoas que nos estão conosco, né, às vezes até numa caminhada desafiante, ali nós somos nós mesmos. Ali é que a gente se revela, é no lar, é na família, né? Então a importância que tem essa união de pessoas para a evolução da humanidade. Porque ali entre os familiares é que nós vamos aprender a perdoar, vamos aprender a ter paciência, vamos aprender a ter resignação, a ter coragem, né, a enfrentar os desafios, a fraternidade, a solidariedade, tudo são exercícios que nós vamos fazer dentro do lar. E desde que a criança pequenina nasce, ela está nesse processo, né? Então a gente... E uma situação que nos deixa muito preocupados é uma informação trazida no livro Lázaro Redivivo, do irmão X, e que ele explica que 70% das famílias na Terra falham. 70% falham na condução dos filhos. Então isso é que nós temos que refletir. Por que há falha? André Luiz reflete também no nosso lar, que há neste espaço do nosso lar, lá no nosso lar, que a gente tanto sonha em um dia em conhecer, e que está já, é um espaço já que acolhe, né, criaturas que já estão mais alertas, que usam mais a sua consciência. Então André Luiz explica que lá no nosso lar tem um instituto específico que atende aqueles pais que quando desencarnam, retornam e não cumpriram bem a sua missão de paternidade, de maternidade. Então, vejam, a perspectiva é esta. Muitas vezes nós não conseguimos educar os nossos filhos da maneira melhor. Mas quem é este filho que nos chega? Quem é essa criatura que chega no nosso lar, nesse espaço extraordinário? É um espírito imortal. É um espírito filho de Deus. Antes de ser nosso filho, nosso neto, nosso sobrinho, ele é irmão nosso perante Deus. Então, ele merece toda a consideração. Então, a gente trabalhamos um pouquinho, algumas ideias, né, da maternidade e a paternidade que as obras básicas colocam, que os espíritos superiores colocam, né? E nós vamos encontrar no Evangelho também. Que a maternidade e a paternidade é uma missão. É o dever de bem conduzir o filho que recebe nas mãos de Deus. Então Deus deposita para aquele casal a tarefa de acompanhar
aquele espírito filho seu. E que tem situações que precisam ser resgatadas, né? Então, a gente recebe um filho das mãos de Deus. E nós temos, os pais têm o compromisso, né, a responsabilidade de auxiliar o desenvolvimento físico, intelectual, emocional, moral e espiritual. Não é só dar a guarida, a guarda do teto, da roupa, da alimentação, mas dar a visão da espiritualidade. Isso dentro do lar tem que acontecer. Então, quando os pais estiverem conscientes de que aquela criança que está no seu caminho, que veio através de si, do pai e da mãe, é um espírito imortal, que precisa ser educado, né? E a maternidade e a paternidade são uma missão. E tem essa tarefa de encaminhar aquela criatura que chega aqui, franzinha, pequenina, né? Isso é uma pedagogia divina extraordinária, né? Que Deus transforma aquele espírito que está lá na espiritualidade e que vai ser o nosso filho, a nossa filha. Ele, pelo processo reencarnatório, ele vem a coisinha mais frágil, mais querida, mais cândida, mais pura, inocente. Olha, veja como a bondade de Deus é grande. Todos nós que estamos aqui passamos por esse processo, né? Nós fomos crianças e vivemos um período em que a gente tinha que receber não só, né, o amparo, a alimentação, o cuidado, mas também o esclarecimento, de acordo com a faixa etária de cada um. Então aquela criança chega no lar, né, e pequenina, cheia, trazendo um passado. Ela traz, só que na fase da infância, felizmente, ele vem obliterado, a sua consciência vem para ser desperta. Mas ele traz inclinações de acordo com as vivências anteriores. Então é um espírito que já viveu muitas experiências e traz coisas que precisam ser educadas e serem conduzidas. E aquela coisinha fofinha, lindinha, mimosa, vai se apresentando devagarinho, vai se apresentando. E bate com o pé, e se joga no chão em relação ao não, né? Então assim, o espírito vai demonstrando, a criança encarnada vai demonstrando a que ela veio, né? Para que ela veio. E é no lar que a gente começa a mostrar o caminho certo, a corrigir, mostrar o caminho certo. Então, aproximar o Filho de Deus e dos bons espíritos. Essa é uma tarefa importante do lar, da família, do pai, da mãe. Nem sempre, às vezes sobra só a mãe, ou eventualmente só o pai, ou são outros formatos de famílias, né, que a gente aceita e que se compreende, né? Ou são dois homens ou duas mulheres, mas um é o pai e outro é a mãe. Então assim, essa estrutura da personalidade da criança que se apoia nesses dois pilares, do pai e da mãe, né? Então, o que os cientistas hoje estão trazendo através da neurociência? Que o amadurecimento cerebral da criança, né? Eles estão agora a chegar à conclusão, pelas pesquisas, pelas experiências científicas, que a criança tem os neurônios espelho. Todos nós temos esses neurônios, mas a criança já apresenta também esse neurônio, né? Então, o cérebro dos filhos espelham os cérebros dos pais, porque eles observam atentamente as atitudes dos pais, né? E isso impacta o cérebro da criança e do adolescente. Então, essa observação da conduta do pai, da mãe, como é que eles se conduzem, como é que eles agem, porque a aprendizagem se dá por imitação e repetição. Então eles aprendem a falar porque eles imitam, eles aprendem a caminhar porque eles estão imitando o adulto que está à sua volta. E ele vem tão frágil, a criança, esse espírito imortal criado por Deus, vem tão frágil como o nosso filho, que os 1000 primeiros dias da encarnação, ele é totalmente dependente. Ele é dependente da mãe, do pai, de quem cuida, da avó, ou do pai adotivo, da mãe. Ele é totalmente dependente. Então, 1000 dias, os 1000 primeiros dias, são importantíssimos para a formação dessa nova personalidade que ele vai ter nessa encarnação. E observar o comportamento da criança, né? Observar como é que eles agem, como é que o adolescente age, como é que a criança age.
e corrigir, né, no que for possível. Então a gente vai ver que muitas vezes nós, como pai, como mãe, como avós, inclusive, como educadores, nós temos alguns erros, mas na família principalmente, a superproteção. Então, e há uma tendência hoje dos pais super protegerem os filhos. A gente não quer que eles sofram, não quer que eles tenham... muitas vezes a gente pudesse botar numa redoma envidraçada para que ele não seja atingido por nada, a gente faria. Então hoje, muitas vezes, é um reizinho. Transformamos esse nosso filho lá na nossa casa como um reizinho, uma rainhazinha, que exigentíssimas. Isso nós temos observado muito, né? E os psicólogos, os sociólogos estão alertando para essa questão, né? Desse excesso de proteção, excesso de mimo. É tudo com equilíbrio, com harmonia, né? A desvalorização dos sentimentos. Então, quando a criança externa os seus sentimentos, disfarça para cá, disfarça para lá, mas a mãe e o pai têm que começar a reconhecer como é que aquela criança expressa as suas emoções, né? E eles vêm danados, eles vêm mostrando quem eles são. A nossa filha mais velha, que já está na espiritualidade, ela quando reencarnou, né, nasceu, era tão danada, vinha com tanta gana, vamos dizer assim, que quando ela ficava brava, o neném era com os pezinhos assim, esfregava um pé no outro, que queria ser atendida logo. Então, botar o limite, né? E isso, graças a Deus, se conseguiu fazer, né? Então, e corrigir os erros. Um outro desafio constante da família em relação à criança, ao adolescente, ao jovem, é corrigir o erro. Errou, é corrigir na hora. Isso aí atinge a questão da consciência moral. É a educação moral, essa necessidade que a criança tem de receber o rumo. Ela não vem pronta. Aliás, ela vem para ser até corrigida e ser exaltada naquelas coisas boas que ela traz, né? Então, o atendimento, não com a questão do erro, o atendimento aos caprichos e fantasias, né? E o que os espíritos alertam é que será questionado os pais. No término dessa tarefa, quando a gente retorna para a espiritualidade, através dos mentores amigos, Deus vai perguntar: o que fizeste do filho confiado para a tua guarda? O que tu fizeste? Né? Então, nós temos que ir nos dando conta que esse período da infância, ele é de vital importância, né? Então, na infância, a criança não está de posse de toda a sua consciência espiritual, né? Isso vai brotar de uma forma natural com o auxílio dos adultos que servem essa criança, a educação, a escola, né? Então, ela não está de posse de toda a sua consciência espiritual, ela necessita ser auxiliada. E no lar, e a instituição espírita oferece um espaço extraordinário, esta casa que oferece também, um espaço extraordinário que é a escola de evangelização, que é onde a criança vai também ser tratada como um espírito imortal, como um espírito encarnado, e vai ser esclarecida, vai ser ajudada de uma forma amena, gostosa, né? Esse é também o compromisso dos pais, oferecer aos filhos a orientação espiritual, a orientação da religiosidade, porque nós nascemos com uma religiosidade básica que independe de denominação religiosa. Isso é intrínseco do ser humano. A ideia de Deus no ser humano é inata. Então, nós temos que despertar gradativamente essa ideia na criança, chamar a atenção, estimular para que a criança comece a perceber realmente que ele é um espírito imortal, que é filho de Deus, como é a mãe, como é o pai, como são os irmãozinhos, como são as pessoas que o servem. Então, e aí a gente fica pensando, né? Qual é a atmosfera fluídica do lar? Do lar de cada um que está aqui. Qual é a atmosfera fluídica? Nós estamos mergulhados, todos nós, encarnados, como os peixes estão dentro d'água, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E a nossa vontade, a nossa consciência, a nossa ação interfere neste fluido. Interfere. Então, uma prece modifica radicalmente a vibração espiritual da criatura humana. E como é que é a atmosfera psíquica do nosso lar? Lá se faz oração, lá tem o evangelho no lar,
se prima por uma convivência pacífica, com diálogo, com fraternidade, sentam-se todos juntos na mesa, ou hoje está cada um individualizado, como está acontecendo, e é uma preocupação muito grande, de um modo geral, das pessoas que estão voltadas para a educação, é a questão do celular, a questão da telinha, né? Então, muitas vezes, dentro do lar, hoje não existe, em muitos lares não existe a solidariedade, não existe a camaradagem, não existe o afeto, não se externa isso aí. E cada um vai, na sua individualidade, sobrevivendo. Então, por exemplo, uma coisa que está preocupando demais os cientistas do comportamento humano, e vendo a reação, como é que estão as crianças nos dias de hoje, como é que a criança se expressa, é o uso justamente da tela, né? Muitas vezes a mãe está amamentando, que é um momento especial, em que a criança no início se reflete nos olhos da mãe, ela tem uma simbiose com a mãe, apesar de ter passado aqueles 9 meses do útero materno, quando ela nasce, por longos meses ela ainda vai se perceber como uma continuidade da mãe. E aí é o pai, é a presença masculina que vai organizar essa percepção equivocada e a criança vai percebendo o pai, vai percebendo então que ela é uma terceira pessoa. E a mãe, quando amamenta, é importante que a gente se dê conta que a criança se espelha no olho da mãe, ela se reflete nos olhos da mãe. E hoje muitas mãezinhas estão amamentando e na outra mão com o celular. Quer dizer, estamos queimando etapas importantes, né, na formação da nossa criança e do nosso jovem. Então a atmosfera psíquica do nosso lar, ela é muito importante, porque tem que ter alguém que tenha equilíbrio em casa, se não são todos, mas que reste um. E Emmanuel muitas vezes diz que é uma pessoa só, muitas vezes, que vai ser a estrutura daquele lar, pelas condições espirituais que ela já tem. Então, ela vai manter aquela atmosfera fluídica mais elevada, mais amena, né? E vai convivendo com essa situação. Então, nós precisamos sempre ter em mente, né? Não só no nosso lar, mas as nossas crianças que a gente convive, na escola também, né? Quem é essa criança e o jovem? Que coisa é? E a gente pergunta nas aulas de evangelização para a juventude, tem um exercício que se faz conforme a aula, conforme o encontro, né, o tema do encontro, em que a gente faz essa provocação. Eles têm que responder: que coisa que eu sou? É a pergunta básica da filosofia. Não é quem eu sou, não é a minha identidade é que coisa que eu sou. E aí a gurizada fica queimando a pestana para responder, cada um tem que responder, até que eles conseguem entender. Eles entram para si, fazem uma introspecção, isso é preciso, esse autoconhecimento, esse exercício de autoconhecimento, e aí eles vão respondendo, e lá pelas tantas vem a resposta correta, né? Sou um espírito imortal, criado por Deus para evoluir. Quem é que eu sou? Que coisa que eu sou? Por isso que Kardec coloca no Livro dos Espíritos, na primeira pergunta, justamente essa questão: quem é Deus? Que coisa que é Deus? É que nós temos que refletir, né? Não dá identidade, né, da vida atual. Que coisa que eu sou? Então é importante que nesta fase infantil o espírito reencarnado ele passa por adormecimento psíquico. Graças a Deus que nós esquecemos as nossas vidas anteriores, o nosso passado, esquecemos quem nós fomos e temos a oportunidade de construir uma nova personalidade nessa encarnação. Mas a gente vem com as inclinações, vem com o que já se fez no passado, né? E vem para resgatar aquele passado. Então é importante que, se nós nos demos conta que esse espírito, né, ele apesar de esquecer o passado, ele tem que se libertar de muitas questões que ele traz do passado, questões equivocadas, né? E tem que se autoconhecer. Esse espírito imortal tem que se desenvolver moralmente, e se socializar e crescer intelectualmente. E o objetivo nosso, para a nossa criança e para o nosso jovem, deverá ser sempre esse: que eles sejam capazes, no futuro, de construir uma vida que vale a pena ser vivida e que lhe traga felicidade.
Então, muitos de nós nos enganamos, né, como pai e mãe, quando a criança daí a gente já começa a projetar a carreira, né? Vai ter dinheiro, vai ter sucesso, vai vencer na vida. Mas e se isso for para perturbar esse espírito imortal? Né? Deixar a expectativa dos pais é imensa, né, em relação àquele espírito, numa ideia errada, né, de que a felicidade ela só se encontra com o dinheiro, com a fama, com o título acadêmico. Isso tudo ajuda, mas se nós não despertarmos nessa criança, lá dentro do lar, essa espiritualidade básica, esse espírito não vai aproveitar bem a encarnação. E nós vamos ser responsáveis por isso, né? Então, construir uma vida que vale a pena ser vivida e que traga felicidade, que é um grande desafio, né? E qual é o papel dos pais e da família? É justamente estimular o desabrochar do potencial divino. Todos nós trazemos um potencial extraordinário, que às vezes a gente chega na idade adulta e não foi desenvolvido. E isso complica a vida, né? Então é preciso estimular esse potencial divino. A criança, na infância, a criança não questiona as verdades espirituais e morais, aceita-as com naturalidade. Então a melhor fase de encaminhar um espírito para o bem, para o caminho correto, para ele aproveitar bem a encarnação, é atendendo na fase da infância, com essas ideias enobrecedoras, né? No lar onde as crianças nascem, crescem sem luzes do espírito, não sobra tempo para ativá-las. Não sobra tempo. Às vezes a pessoa perde a encarnação justamente porque na infância, né, não foi estimulado nesse sentido, né? E a gente propõe aqui, quando a gente faz essa reflexão, justamente um alerta. Todos nós, ao planejarmos a nossa encarnação, é designado para nos acompanhar nesse planejamento reencarnatório lá na espiritualidade, desenhar um espírito protetor é acionado. Esse espírito todos nós temos aqui o nosso anjo de guarda. Temos esse espírito que nos ajudou a fazer a programação de estarmos aqui, nos acompanha espiritualmente, é mais evoluído, mas nos ama e tem por missão buscar nos conduzir. Muitas vezes a gente, depois na fase adulta, a gente erra várias vezes e não ouve os conselhos desse espírito amigo que vem pela intuição, aí eles se afastam, né? Porque não vão ficar perdendo tempo. Mas com a criança, até os 7 anos, esse espírito está muito presente para encaminhar, para ajudar aquele espírito que fez aquela programação. Então o espírito, o anjo da guarda da criança, ele se desdobra na espiritualidade para atender essa criança, para que ela tenha uma programação de vida que cumpra aquele planejamento que foi feito, aqueles objetivos que ela tem para a reencarnação. Então, essa sintonia por parte dos pais, né, a sintonia dos pais com o espírito avarista da encarnação do filho, ela é muito importante, né? Que deve justamente fazer com que os pais tenham tranquilidade. Né? Então, nos momentos mais difíceis, né, na condução dos filhos, da educação, muitas vezes é preciso, né, fazer uma parada e pedir o auxílio do anjo da guarda, do seu e o anjo da guarda do filho, da filha, do marido, enfim. Mas este contato nós precisamos fazer. E isso não vai nos prejudicar, ao contrário, vai ajudar muito. Uma das orientações que, quando a gente faz a formação para evangelizadores, né, uma das orientações que se passa para os evangelizadores é que, ao preparar seus encontros de evangelização, as suas aulinhas de evangelização, eles entrem em sintonia com o espírito avarista de cada um, com o anjo da guarda de cada um, porque na aulinha da evangelização, esse espírito vai orientar o evangelizador no que aquele espírito reencarnado precisa. Então, a importância da evangelização da infância e da juventude, né, que a casa aqui oferece. Então, assim, os pais têm que se dar conta que tem esta ajuda extraordinária, né, porque a gente, quando atende a infância, a gente já está atendendo justamente as condições básicas que esse espírito reencarnado precisa conhecer, né? Ele precisa conhecer. Então, a gente vai trabalhando dessa forma,
o desenvolvimento da fé em Deus. Desenvolver a fé sincera, pura na criança, né? E no adolescente, no futuro. E o que vai acontecer se nós conseguirmos desenvolver na cabecinha dessa criança e desse jovem a fé pura, sincera, a essa criança e adolescente? No futuro, essa mente vai ficar equipa a mente e ilumina com energia e força para superar as situações difíceis que advirão. Poupa as aflições desnecessárias, evita a depressão, a ideação suicida, esclarecer que a frustração é necessária. Então, saber dizer não para uma criança e explicar por quê, né? Para o adolescente, não, assim não pode, por isso. Não é com agressão, mas com esclarecimento, mas com firmeza. Os pais estão se omitindo. Seja o teu falar sim, sim, não, não. A criança tem que se dar conta disso, o adolescente tem que se dar conta que o pai e a mãe já estão mais experientes que ele e sabem, e os adultos sabem o que ele deve fazer. Então, utilizar essa força da autoridade, a maior autoridade para a criança e para o jovem deve ser a autoridade do pai e da mãe. E a autoridade consciente, amorosa, né? Que realmente seja fraterna, né? E Jesus também, nós temos que estar sempre trabalhando com a criança, Jesus como nosso irmão mais velho, aquele responsável pela educação do nosso planeta, pela evolução, pela regeneração da nossa humanidade. Jesus está sempre conosco, né? Ele deve ser o nosso modelo e guia. Como é que ele ensinava? Como é que Jesus ensinava? Dialogando, conversando, dando atenção, contando histórias, abraçando, dando exemplo, né? E onde é que era a sala de aula de Jesus? Na natureza. E a sala de aula da nossa criança é no nosso lar, junto também, e aí junto com a natureza, né? A natureza é o livro aberto da sabedoria divina. Os pais têm que ensinar os filhos a aprender este livro, que é a natureza. Então, quando a gente convida a nossa criança, o nosso jovem, para observar o nascer do sol, lá no horizonte, né, no leste, ou o pôr do sol, quando a gente chama a atenção para eles ouvir o canto dos pássaros, olhar para o céu, ver as nuvens, né, e refletir sobre essa criação toda divina, imensa, e nós vamos desabrochando deste espírito uma outra forma de percepção da vida. Ver como é que uma sementinha pequena tem uma planta dentro, tem uma árvore. Isso a gente faz um exercício com as crianças também da evangelização, né? Levando sementes e perguntando o que tem dentro da semente. O que tem ali dentro? Em germe? É a árvore, é a nova árvore. Então isso é a vida, é a natureza, né? E Jesus então convivia com a natureza. E convivia com os adultos, mas ele convivia também com as crianças. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Então Jesus, ele nos mostra o caminho, né? Para o pai, para a mãe, para o evangelizador, para a professora, enfim. Então, fazer vasinho com a criança, plantando a plantinha, vendo desabrochar, ou no quintal, se não tem quintal, pode ser no apartamento, com um vaso. Isso tudo é importante para a criança, né? E dizer para ela que tudo é criação divina. Então Deus prevê todas essas situações, nós não passaríamos fome na humanidade, porque a gente temos alguém que passa fome pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, né? Pela nossa displicência na economia. Então a natureza ofereceria o suficiente para todos se alimentarem. E a criança precisa perceber isso, né? Então ir para frente do mar, ouvir, né? Meditar, fazer uma respiração profunda, fazer um exercício respiratório, cheirar uma beijinha, soprar a velhinha. Isso tudo vai trazendo equilíbrio para a criança. Então, ajudar a criança também a aprender a meditar, a fazer a prece, né? Então, no lar, aquele lar que faz essa situação, né? Que tem esse momento, contar uma história. E eu vou contar uma história para vocês terem uma ideia, né? O quanto a criança se embevece, né? Se tem aquele espaço ali em casa, ou no momento de dormir, o pai contar uma história, a mãe contar uma história, fazer uma prece, isso tudo engrandece esse espírito imortal, né? Traz equilíbrio para ele.
E eu vou contar uma história que a gente conta na evangelização, só para vocês terem ideia como é que se trabalha, né, nos encontros de evangelização. A borboleta amarela. A Aninha era uma menina muito querida, morava numa casa com seus pais que tinha quintal e tinha um jardim. E a Aninha gostava de ir para o jardim antes de ir para a escola, ficar ali, fazia até os seus temas ali no jardim. Ela gostava. E um dia ela estava no jardim quando ela viu uma borboleta amarela. A borboleta era linda, a borboleta voando, ela foi atrás da borboleta e a borboleta voava para cá, voava para lá. De repente a borboleta pousou no galho da roseira e ficou ali pousadinha. A Aninha embevecida olhando aquela borboleta. Ela resolveu chamar a mamãe, foi até a cozinha, disse: mamãe, tem uma borboleta tão linda lá no jardim, tão linda, está lá pousada na roseira. Então, a mãezinha então disse: então vá, minha filha, vá, vou observar a borboleta, que coisa boa. Quando a Aninha chegou lá, a borboleta já tinha ido embora. Ela ficou muito decepcionada, ficou triste, procurou por tudo que era cantinho para ver se achava a borboleta de novo, não achou. E foi pensando no dia todo, brincou, foi para a escola, mas ela lembrava daquela borboletinha. Aí de noite, quando ela foi dormir, ela sonhou um sonho interessante. Sonhou que a mãezinha tinha preparado para ela umas asinhas de borboleta, asinhas amarelas. E ela ia numa festa, e a mãe disse que ela iria, nesse sonho, a uma festa de fantasias, e ela iria fantasiada de borboleta. Ela ficou tão faceira. Quando a mãe colocou as asinhas nas costinhas dela no sonho, ela começou a voar, subiu, foi até entre as nuvens. Quando viu uma nuvem, tinha uma porta. E ela disse: mas antes de ir para a festa, eu vou ver o que é. Bateu na porta. E eis quem é que abre a porta: a borboleta amarela. Aninha, você está aqui no reino das borboletas, que bom que você veio nos visitar. A Aninha disse: mas eu vou para uma festa. Não, mas entre para você conhecer aqui o reino das borboletas. A Aninha entrou, faceira dali. Foi apresentada para a rainha das borboletas, viram todo o espaço que estava ali, de beleza, lago, as árvores, as flores, as demais borboletas, tudo limpo ali. E a Aninha encantada com aquela visão. E de repente, a Aninha passeando, esqueceu até da sua festa fantasia, no sonho, e ela então passeando, dá uma sirene, toca, uma sirene alta. E a Aninha se assusta, diz: que isso, a borboleta amarela? Diz: este é o momento em que todas nós vamos nos reunir, a rainha vai nos levar até um outro espaço, belíssimo também, que nós vamos agradecer ao Criador de tudo, por tudo que nós temos, por toda essa beleza e essa situação. E a Aninha ficou pensando: mas quem é o Criador de tudo? Quem é o Criador de tudo? Aí ela lembrou que a mamãe, quando orava com ela de noite, falava que Deus, nosso Pai, é o Criador de tudo, que somos todos filhos de Deus. E ela ficou faceira, porque ela sabia e nem precisou perguntar. E aí ela acordou, era sonho, mas feliz da vida. Foi abrir a janela do seu quarto que dava para o jardim. Quem é que estava lá no jardim, voando? A borboleta amarela. E aí, essa história a gente conta para a criança para trabalhar a ideia de Deus, né? Então, aí depois se discute, isso na aula de evangelização. Depois se discute, né? Faz desenho, enfim, conforme a faixa etária da criança, né? Ela vai trabalhando. Então, é importante falar sobre a natureza, e essa história também ajuda, né? Porque a Aninha está no jardim, está observando a natureza, está vendo as borboletas, então é importante que a gente faça isso aí, né? Agora nós temos uma mensagem da Amélia Rodrigues aqui, que é muito importante, né? O que a Amélia Rodrigues nos diz através do Divaldo? Que a criança incompreendida resulta no jovem revoltado e assume a posição de homem traumatizado e violento. A criança que não tem amor incondicional em casa, que não é amada, né? Que é rechaçada, que os pais não trabalham essa questão também da espiritualidade da criança, ela é uma criança incompreendida. Ela é uma criança que depois vai se tornar um jovem rebelde, vai se tornar. Então, desenvolver esses valores positivos
as virtudes na infância é muito importante, né? Se isso não ocorrer na fase infantil, vai causar um trauma para esse espírito imortal. E ele não vai muitas vezes aproveitar a encarnação como deveria. E a Amélia Rodrigues vai dizendo o seguinte: quem instrui oferece meios para que a mente alargue a compreensão das coisas e entenda o sentido da vida. Quem instrui, a diferença entre a Amélia Rodrigues está trazendo aqui a diferença entre instruir e educar. Existe diferença. Então, quem instrui oferece meios para que a mente comece a compreender o mundo todo, né? E entenda o sentido da vida. Agora, quem educa? Que educar quer dizer extrair de dentro, exducere do latim, tirar de dentro. A educação a instrução é de fora para dentro. Agora, a educação é de dentro para fora. A criatura vai então criando os seus valores, né? Quem educa cria valores ético-culturais para uma vivência nobre e ditosa. E esse é o trabalho que se faz na evangelização. Quem evangeliza liberta para a vida feliz. Quem é aquela criatura que foi evangelizada na infância de forma adequada, no lar, na escola de evangelho da sua denominação religiosa, porque todas as religiões têm esse encaminhamento com as crianças. Então, não importa qual é a denominação, nós aqui espíritas temos, né, nosso trabalho de evangelização. Então, quem educa, instrui para a vida feliz. E essa a questão. E quais são os objetivos desse trabalho de evangelização na instituição espírita, que pode caminhar paralelo à educação da família e ajudar esse espírito imortal a entender a vida, né? Então, quais são os objetivos? Vejam só os objetivos desse trabalho de evangelização na instituição espírita: promover a integração da criança e do jovem consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Então, promover essa integração. A criança precisa se autoconhecer também, se entender como um espírito imortal que está aqui para evoluir, né? Um outro objetivo é promover o estudo dentro da evangelização, né, da lei que rege o universo, da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Este é o trabalho desafiante da evangelização, né? E que vai levando a criança gradativamente, o jovem, o adolescente, a se conhecer, né? A integrar-se consigo, com o outro e com Deus, né? O respeito a si, o respeito ao próximo, o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se amar também para poder amar o outro, para poder entender Deus, né? Então, e oferecer, um outro objetivo, oferecer a oportunidade de perceber-se como homem integral, como um ser integral, né? Um homem ou mulher, enfim, como um ser integral, crítico, consciente, participativo, herdeiro de si mesmo, cidadão do universo, agente de transformação de seu meio, rumo a toda a perfeição de que é suscetível. Então, este é o grande desafio, né, do trabalho da evangelização na instituição espírita. Tem esse objetivo, né, tanto para a criança como para o adolescente, como para o jovem, de mostrar o caminho, né, e procurar com que aquele espírito se assuma, né, como um espírito imortal, responsável pelos seus atos. Isso vai acontecendo. E seja participativo na vida coletiva, né? Herdeiro de si mesmo, um cidadão que respeita as leis, né? As leis que regem a nossa conduta humana, que são tão necessárias e que muitas vezes são desrespeitadas, né? Justamente quando a criatura não se dá conta, né, da importância que é esse parâmetro, né, de conduta, que nós precisamos ter regras, normas, e a criança vai então na evangelização gradativamente entendendo, né? Isso vai acontecendo de forma gradativa. E o caráter, porque a gente, nesse trabalho todo da família, da evangelização, o caráter vai sendo construído de forma positiva, porque na encarnação nova, o espírito cria o caráter, né? Ele desenvolve o caráter, né? E este caráter vai ser a personalidade, é o que define a personalidade e a índole da pessoa. E a gente sabe a diferença de um bom caráter e de um mau caráter, né? Então, os primeiros anos de vida são fundamentais. Os primeiros são de fundamental importância na formação do caráter reto, equilibrado, né?
corrigindo os erros, mostrando o caminho, trabalhando sobre as coisas positivas, né? Mas há um detalhe importante aqui, que já apareceu na primeira lâmina, que é que a criança vai observando o caráter dos pais, dos adultos que a cercam, dos professores, dos evangelizadores. A criança pega aquele parâmetro de conduta, né? Então, isso tudo, toda essa vivência participativa vai mostrando para aquele espírito imortal que está reencarnado qual deve ser a sua conduta, e de forma que seja positiva, né? A criança chega frágil, indefesa, inocente, totalmente dependente do seu irmão que abre espaço. E é Deus que vai entregando esta criança, este filho, né, do pai para a mãe. Ele sai o objetivo da encarnação justamente é ajudar esse espírito, né? Então a pedagogia divina nos apresenta o mais significativo projeto de vida no período infantil e juvenil. A arte de educar é um caminho desafiante, é um caminho muito difícil, mas possível, mas difícil, porque o que nós temos notado hoje, né? Que muitos pais não estão preparados, são imaturos, né? E acaba muitas vezes aquele filho não sendo corrigido no momento correto, né? Não sendo orientado, encaminhado, mostrando os passos, né? Ajustando, e ele se desvia, né? Ele se desvia, mas é desafiante. E nós temos um outro desafio justamente na instituição espírita, na evangelização, é preparar esses espíritos para serem pais e mães no futuro, né? No futuro. Então sempre é um planejamento reencarnatório, não é por acaso que aquela família está reunida, né? A mãe, o pai, o filho, os filhos, enfim, e cada dia vivido no lar é uma aula de preparação para a vida adulta dos filhos. Eles vão repetir, o filho repete depois na sua vida, né, toda aquela estrutura que ele recebeu. E que bom se essa estrutura for boa, né? Então, paternidade e maternidade são magistérios sublimes, são os grandes educadores, o pai e a mãe. Não importa até que sejam analfabetos, que não tenham quantos pais hoje já não é tanto, mas no passado que não tinham nem instrução e educavam pela vocação, pelo sentido, pela intuição, e mostravam o caminho, e correto, não tem conversa, né? Era uma educação firme, em que a autoridade do pai e da mãe era válida. E hoje isso está muito frágil, né, na família. Então o lar é a primeira escola do espírito imortal e os pais são os primeiros professores, mas que podem contar com a ajuda, né? Eles podem contar com a ajuda dos evangelizadores. Então o desafio nosso nessa caminhada é justamente esse, né? Encaminhar a nossa prole, a nossa família para um caminho positivo de felicidade. E que e Jesus já nos alertou, através também de uma página da Amélia Rodrigues, que cada lar é responsável pela regeneração. O mundo vai ficar regenerado realmente quando os lares se regenerarem. Então é um grande desafio, que Deus nos ajude. Obrigado pela atenção.